sido na nossa vida, que esta noite seja uma noite de celebração, de reflexão, de adoração ao Senhor. Então, neste momento, ore ao Senhor, agradecendo, pedindo para que Ele se manifeste no nosso meio. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta semana, te agradecemos pelo dia de hoje, por podermos estar agora reunidos mais uma vez para te adorar, e que o Senhor receba a nossa adoração, perdoa os nossos pecados, ó Deus, as nossas falhas, as ofensas que talvez tenhamos cometido uns contra os outros, que o Senhor derrame sobre nós da tua graça e misericórdia. Sei que já tem agido assim para conosco, porque somente por tua graça e misericórdia que nós estamos aqui hoje, porque o Senhor nos ama, e por causa desse amor nós queremos entoar louvores a Ti, nós queremos aplaudir o Senhor, nós queremos ouvir a voz do Senhor através da Tua palavra. Venha, ó Deus, estar conosco nesta noite, que o nosso louvor, ele seja sincero, ele seja puro, do mais íntimo do nosso ser, a Ti, como oferta genuína. No nome de Jesus, abençoa aqueles que ainda estão a caminho da Tua casa, que possam chegar a tempo de todos nós juntos te adorarmos em espírito e em verdade, com toda alegria, com todo entusiasmo e satisfação no coração, ó Deus. Que o nosso louvor a Ti seja de agradecimento por tudo aquilo que o Senhor tem sido na nossa vida. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu conheci uma pessoa tão especial,
de manhã, o pastor Joel estava ministrando e ele falou uma coisa que é verdade. A humanidade, o mundo, ele vai se modernizando. Talvez a igreja vai ficando um pouco para trás na sua liturgia, no seu jeito de falar, nos seus chavões, em algumas vezes na maneira de se expressar, de cantar. Talvez as pessoas olham e não entendem o linguajar, o que está se dizendo. E eu entendi que realmente é assim. A gente tem que, da mesma maneira, a gente tem que avançar também. No nosso cotidiano, na nossa contemporaneidade, a gente tem que agir de maneira que as pessoas vejam em nós uma igreja viva, uma igreja atual, relevante. E essa canção que nós vamos cantar, ela tem um ritmo que se diz sertanejo, né? Sertanejo universitário, ou forró universitário, não sei. Pandeirão? Maneirão? Vaneirão. Esse nem eu conhecia, Vaneirão. Vaneirão, aí, eu já não sabia. Para mim era sertanejo universitário ou colegial, alguma coisa. E nós vamos cantar essa canção e que nós possamos cantar de maneira alegre, porque nós somos uma igreja alegre, viva, que acompanha a modernidade, mas sem se deixar a base, que é a palavra do Senhor, enfraquecer. Mas nós somos um povo alegre, que contribui para que essa alegria seja passada para as pessoas. As pessoas possam olhar para a gente e ver que não é nada daquilo que se falava, aquelas pessoas carrancudas, cheias de dogmas e coisas. Não, nós somos pessoas alegres porque Cristo é a nossa alegria. Ele é a nossa força, Ele é a nossa salvação, a nossa redenção, o motivo do nosso louvor. E por isso nós vamos cantar essa canção para Ele. Amém. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, cercado por egípcios e por faraó, sendo impedidos de prosseguir. Sei que o teu fogo cairá sobre mim,
o Senhor de todos os ritmos. Ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo foi feito para o louvor da glória dele. Amém? Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que
Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar por um instante. Já queria convidar o presbítero Valdemir, vai nos trazer a palavra nesta noite. Depois. Paz do Senhor. Nós vamos passar um vídeo, não é bem um vídeo, mas o César tá ali, tá vendo ali? Enquanto isso, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12. Todos acharam? Acharam? Capítulo 12, versículo 4 ao 7. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Vamos orar? Senhor Jesus, sou grato a Ti por esta oportunidade de estar na Tua casa para adorar o Teu santo nome, Pai. Eu Te louvo, Senhor, por cada irmão que aqui está, por cada momento que nós tivemos aqui no louvor. E Tu tens falado, Senhor, conosco desde pela manhã, através dos louvores, das orações. Senhor, eu quero ser instrumento Teu para falar a Tua palavra, Senhor. Usa-me conforme a Tua vontade, Pai. E que a Tua palavra venha, Senhor, trazer refrigério para a nossa alma. Venha, Senhor, nos fazer pensar. E também, Senhor, que nós possamos sair daqui praticando a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Bom, nós lemos aqui 1 Coríntios 12, que fala sobre os dons. E é interessante que diretamente eu não vou falar sobre dons, indiretamente sim. Na verdade, o que eu quero falar com vocês é sobre um assunto que nós temos falado muito no mundo corporativo, que é missão, visão e valores. Mas até nós chegarmos ao ponto da questão que eu quero compartilhar com vocês, eu estava pensando esses dias sobre nós, igreja em São Mateus. E é interessante, se nós fizermos um flashback, é claro que a maioria de nós, ou todos nós, não vamos poder fazer muito lá atrás, né? Que assim como eu, nós somos novos ainda. Mas se você pensar que há 52 anos atrás, alguém, impulsionado pelo Senhor, veio nesse terreno, comprou esse terreno e inaugurou, não sei qual era o tamanho, mas inaugurou a igreja nesse lugar.
E se você pensar nessas pessoas que fizeram isso, olhando a condição social, olhando o momento da época que eles viviam e tantas coisas, você vai começar a perceber que a maioria, se não todos aqueles nossos irmãos, eles eram trabalhadores, assim como eu e você. Só que talvez a diferença entre eles, que a maioria deles eram pedreiros, talvez auxiliar de cozinha, dona de casa, era capaz de ter empregada doméstica. E você começa a ver que essas pessoas, mesmo sem muita instrução, tanto educacional quanto também instrução, talvez teológica, porque não havia tanto glamour em cima disso, essas pessoas, elas se doaram. Elas vieram a este lugar, inauguraram esse lugar, e dia após dia elas trabalhavam. E talvez elas não tinham a noção de que um dia, hoje, estaria um templo desse tamanho. Mas elas trabalhavam para isso, trabalharam para isso. Agora, se vamos passar algumas décadas, eu lembro que mais ou menos no ano de 90, 91, eu fiquei 2 ou 3 anos afastado da igreja. E quando eu retornei para a igreja, era interessante que as pessoas que compunham a nossa igreja ainda eram de pessoas com instrução educacional. Ensino médio, para alguns ainda era luxo, mas os nossos jovens estavam mais ou menos assim. Faculdade, talvez nós tínhamos algumas pessoas que estavam vindo para cá, talvez o Marcos Bertoleto e a Cirlei. Mas a maioria estava naquele nível médio. Aí você começa a pensar e passar para hoje, 2014. A nossa igreja é formada, e você pode fazer uma conta rápida, onde a maioria dos nossos jovens, e aqueles que já se formaram, estão na faculdade. Então nós temos hoje na nossa igreja gestores de recursos humanos, até onde eu lembro são 3, engenheiros, um formado e um quase formando, né, Manolo? Se Deus quiser, vamos lá. Nós temos um mestre, quase doutor em teologia, nós temos um dentista que está fazendo doutorado lá na França, nós temos pós-graduação em várias áreas, nós temos pedagogos, nós temos pessoas de marketing, analista de sistema. Você percebe logística, né? Fora outros que eu não estou lembrando agora. Mas você percebe que há 52 anos atrás, a nossa igreja, ela era uma igreja de pessoas muito simples, educacionalmente falando. Mas houve um salto, e hoje a nossa igreja, até intelectualmente, culturalmente, ela teve um salto muito bacana nisso. E hoje nós temos pessoas que trabalham em banco, indústria automobilística, empresas de diversos setores, né? Onde eu quero chegar nisso tudo? Que nessas empresas, quando nós entramos nessas empresas, nós olhamos lá, a primeira coisa que está estampada no quadro da empresa, a missão, a visão e os valores. O que compõe uma empresa e que são basicamente a identidade da empresa. É o que faz a empresa se mostrar para a sociedade. Então a empresa tem uma missão, uma visão e tem os seus valores que compõem, e a comunidade que faz parte dela, a empresa consegue trabalhar e inserir as pessoas que estão ao seu redor. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Conseguiu? Nós vamos ver um vídeo que é da festa e nós vamos prosseguir com a nossa mensagem.
pode perceber que aqui são, eu não sei agora quantos, mas praticamente 3 pessoas vão ministrar. Quinta, sábado e domingo. São 4 finais de semana, certo? E se você pensar que há 52 anos atrás, as nossas dificuldades, ou melhor, a dificuldade daquele pessoal e as suas lutas diárias, e mesmo assim eles não deixaram de acreditar. Mesmo que eles não soubessem qual era a missão, a visão e os valores, mas eles tinham um objetivo. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, sobre a nossa identidade dentro dessa questão missão, visão e valores. Eu gostaria de falar com vocês, para que fique mais claro, eu vou usar a Caixa Econômica Federal e falar sobre a missão, visão e valores deles, para que nós possamos chegar então na igreja. Na Caixa Econômica Federal, a missão é atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável no país, como instituição financeira, agente de políticas públicas e parceira estratégica do Estado brasileiro. A visão: a Caixa será referência mundial como banco público integrado, rentável, socialmente responsável, eficiente, ágil, com permanente capacidade de renovação e consolidará sua posição como o banco da maioria da população brasileira. Valores: sustentabilidade econômica, financeira e socioambiental, valorização do ser humano, respeito à diversidade, transparência e ética com o cliente, reconhecimento e valorização das pessoas que fazem a Caixa, eficiência e inovação nos serviços, produtos e processos. É interessante quando nós pensamos sobre o mundo corporativo, e eu quis trazer essas questões da empresa para que a gente pudesse fazer um link sobre o papel da igreja. Porque é interessante quando você pensa sobre igreja e, infelizmente, a maioria das pessoas, elas não sabem a sua identidade. Nem a identidade em Cristo e nem a identidade na igreja em que serve. Porque muitas vezes se você for fazer um levantamento, e há estatísticas que levam a isso, há uma rotatividade nas igrejas brasileiras que é assim absurdamente. Da mesma forma que atrai pessoas, ela consegue mandar as pessoas embora. Porque as pessoas, elas estão simplesmente querendo alguma coisa no sentido de o que eu posso conseguir. Eu trabalho para quê? Eu trabalho para ganhar dinheiro. Então, eu vou trabalhar só para ganhar dinheiro. Agora, na questão espiritual, não é bem assim. Eu não sirvo ao Senhor porque Ele pode me dar alguma coisa. Eu sirvo a Deus porque Ele é Deus. Enquanto nós cantávamos aqui, a última canção, e há uma frase que diz assim: soberano Criador. Você já parou para pensar que o mundo, a terra, aquela bola lá, ela está sustentada lá em cima porque Deus quer? E que nós somos atraídos ao centro da terra porque Deus quer, porque Ele é soberano. E o motivo de nós estarmos aqui não pode ser outro de não ser adorar esse Criador. Porque se o nosso motivo de vir a este lugar e adorar a Deus for porque Ele pode nos dar alguma coisa, a nossa fé, ela está tendo alguns desvios. E nós temos que prestar atenção nessas coisas. Agora vamos lá para a questão da missão. Abra aí em Mateus 28, 18 a 20. Bom, no dicionário diz que missão é o ato de enviar. É uma incumbência, é um desempenho a fazer. Eu lembro que quando eu era da Força Aérea Brasileira, nós tínhamos missões para fazer lá no quartel. E o nosso comandante, o nosso coronel, o nosso capitão, a pessoa que lidava diretamente conosco, ele falava assim, eu quero que você vá até tal lugar e faça tal coisa. Era uma missão. Nós íamos fazer aquilo e voltávamos. E
é interessante, talvez a maioria de nós não temos noção disso, mas há uma lei no regimento militar brasileiro que se um soldado negar, soldado do Exército, Marinha e Aeronáutica, ele negar a cumprir a missão, ele pode ir à morte. É interessante, né? Nós não temos pena de morte, mas no caso de um soldado negar a sua missão, ele pode vir a morrer. Mateus, abriu, né? Mateus 28, 18, 19 e 20. Diz assim: Chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nesse texto, diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos, batizando e ensinando. Nós temos 4 verbos. Esses 4 verbos, eles são imperativos. Nós vamos ter uma aula de gramática aqui e de verbos. São 4 verbos: ir, fazer, batizar e ensinar. São imperativos. O que é o imperativo? Imperativo é uma ordem. E a ordem, ela não está presa ao tempo. Ela é atemporal. Quando Jesus disse: ide, fazei, ensinai, batizai, ele não está falando para aquele grupo, naquele momento. É um imperativo no sentido de, em todo o tempo, vocês devem fazer isso. Agora, o interessante desse texto é que diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar. São 4 verbos que estão incluídos na língua portuguesa. Então, na língua portuguesa, são 4 imperativos. São 4 ordens. Agora, enquanto eu estava lendo esse texto e estudando sobre esse versículo em especial, eu fiquei pensando, mas tem alguma coisa diferente aqui, tem alguma coisa que não está batendo. Porque parece que Jesus quer dizer alguma coisa para a gente que está além das palavras. Parece que Jesus quer nos instigar a fazer alguma coisa que muitas vezes nós achamos que é uma coisa específica para um determinado ministério, para uma pessoa que tem um dom. Porque olha só, o grande problema, ou a grande dificuldade da igreja hoje, chama-se evangelizar. Na verdade, estão os pastores aqui. Nós temos uma dificuldade imensa nessa questão do evangelismo. Porque muitas pessoas, elas acham que o evangelismo é algo específico para determinada pessoa. Não, é o missionário que tem que ir, é o irmão que é do evangelismo que tem que evangelizar. Então nós temos essa dificuldade. Então nós colocamos uma desculpa bem, né, sem vergonha. Ah, não, eu não vou evangelizar. Eu não vou falar de Jesus, porque esse não é o meu dom. Porque o meu dom é cantar. O meu dom é pregar. O meu dom é... Então, sabe o que é? Que assim, eu já fiz alguns cursos, mas, cara, não vai. Eu até tentei, assim, falar de Jesus para a pessoa, mas não vai, cara. O pessoal fica ali falando, ó, vai ter o negocinho do vasinho, né? Então, eu até vou lá junto, tal, mas na hora de falar, trava tudo. Porque não é a minha área, entendeu? É a área para o outro. Quando a gente olha para esse texto na língua portuguesa, o que dá a entender é que Jesus está sendo enfático. Ele está dando uma ordem. Vão,
façam, batizam e ensinam. Agora, quando eu comecei a olhar esse texto, e aí eu tive que, falei, não, o Senhor está querendo falar alguma coisa que eu não estou conseguindo entender. Eu falei, eu vou lá nas línguas originais. Aí eu fui lá pro grego, e hebraico e tal. Eu tive que coçar a cabeça, que não é a minha área, mas eu falei, alguma coisa está aqui que eu não estou conseguindo entender. Porque eu não acredito, de verdade, irmãos, que a missão da igreja seja limitada a um grupo de missionários que a gente pega e fala assim, desculpa a expressão, mas algumas pessoas falam, o coração de Deus pulsa por missões. E a gente tem que investir nos missionários. Já que o meu ministério não é ser missionário, eu não sou missionário, não fui chamado para missionário, então eu vou investir financeiramente e vou orar pelos missionários que estão lá na África, morrendo pelo ebola, e não sei o quê. É muito pouco a gente pensar que a missão da igreja é isso, que Deus nos chamou para nos reunir neste lugar e investir em missionários que estão lá longe. E vocês não têm ideia, irmãos, como é difícil a vida de missionário. Conversando com alguns missionários lá na faculdade, a maioria dos missionários que chegam, eles chegam arrasados, destruídos, porque a igreja brasileira manda eles para fora e acha que só mandar dinheiro e está tudo bem. E não é isso, não é essa a missão da igreja. Agora, olha só que interessante. O verbo ir, na língua portuguesa, é um imperativo, como eu falei. Agora, na língua original, o id é um particípio. Vou falar de novo. Na língua portuguesa, é um imperativo. Mas na língua original, é um particípio. Sendo assim, a frase, ela muda de sentido, porque o único imperativo nesse texto aqui chama mateteusate, ou seja, fazer. O único imperativo desse texto que nós lemos é fazer. A única ordem de Jesus é façam. Os outros 3 verbos que estão aqui, o ide, ensinar e batizar, são verbos auxiliares. Isso muda toda a frase. Porque olha só, quando Jesus diz aqui, que, na nossa língua aqui, portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulos entre todas as nações, o que na verdade nós temos que entender que essa questão linguística, na tradução, ela foi adequada para a realidade nossa, para nosso entendimento. Mas nós precisamos entender que quando Cristo fala conosco, Ele não está dizendo assim, agora você vá para tal lugar e faça discípulos. Só ir por ir. Na verdade, o que Ele está querendo dizer aqui, Ele diz, faça discípulos. Não há gerúndio no grego, e o imperativo é fazer discípulos. O que na verdade acontece aqui, se nós juntarmos fazer discípulos numa só frase, ela fica discipulem. O que Jesus está falando é discipulem. E se vocês pegarem toda a trajetória de Jesus no Novo Testamento, nos 4 livros, você vai ver que todas as vezes que Jesus andava de um lugar para outro, ele fazia discípulos. É claro que 12 sobressaiu, mas em todos os lugares que ele andava, ele fazia discípulo. Porque, na verdade, o texto está dizendo, conforme vocês vão andando, façam discípulos. Muda toda a frase. Sabe o que significa, irmãos? Que a missão da igreja, a nossa missão como igreja, é fazer discípulos. Então, se eu vou para a faculdade, andando, vou fazer discípulos. Eu vou para a escola, vou fazer discípulos. No meu trabalho, eu vou fazer discípulos. Eu vou andar pela vizinhança com os meus amigos, lá na padaria, fazer discípulos. Em todos os lugares que Jesus parava, ele fazia discípulos.
Pode ver que todo chamado de Jesus, algumas pessoas falam, não, porque o sonho de Deus, o coração de Deus pulsa por missões, porque Ele enviou Jesus Cristo. O ID foi primeiro. Não, irmãos, porque às vezes a gente pega um texto e sem esse entendimento claro, a gente tenta ir na onda. Eu não quero desconstruir nada do que foi construído, mas eu quero trazer clareza para nós. Nós temos uma missão a fazer. A nossa missão não é simplesmente vir aqui nos cultos, ficar 2 horas de louvor e palavra, e no outro domingo mais uma palavra, e no outro mais uma palavra, e não haver mudança em nós. Eu tenho visto e tenho ouvido o Senhor falar nesses dias especificamente, qual é a nossa identidade. Deus quer derramar do seu Espírito? Quer. Mas nós precisamos nos mover, porque o que dá a entender aqui é Jesus falando, andem, ou seja, saia desse estado de inércia, de status quo que vocês estão, andem, movimente-se, façam discípulos. Essa é a missão de Jesus, que Jesus nos encarregou. Até quando? Se nós pegarmos aqueles homens, 52 anos atrás, sem nenhuma instrução, irmãos, na simplicidade deles, eles simplesmente desbravaram este lugar. E quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus? De alguma forma, este Evangelho chegou até você e a mim. Porque esses homens não ficaram parados, eles foram fazer discípulos. E nós ficamos toda hora assim, não, esse é o chamado daquela pessoa, esse é o chamado do pastor. Irmãos, Jesus está sendo claro para nós nesses dias, como foi hoje pela manhã. Nós estamos com uma linguagem muito certinha, muito assim, e nós começamos a dizer, não, porque lá na Universal ficam as portas abertas, e as pessoas ficam lá assinando o livro de oração, e nós criticamos. Vai lá, como o pastor falou, vai lá na Bola de Neve, como eles começaram. E nós começamos a olhar as outras igrejas, elas estão crescendo, e nós começamos a olhar, não, isso daí eu acho que não é de Deus, não. Jesus diz assim, quem comigo ajunta, nós estamos muito mais preocupados com o que os outros lugares estão fazendo, e nós estamos deixando passar o tempo que é nosso. Às vezes nós somos muito saudosistas. Porque naquela época eu vivi um momento auge da minha espiritualidade. Como Deus falava naquela época. Deus continua falando e querendo usar eu e você ainda nesses dias, irmãos. Deus quer nos mover. Deus quer que nós estejamos em movimento, e conforme nós vamos andando, nós vamos falando de Jesus Cristo para as pessoas. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é fazer discípulos. Agora, qual é a nossa missão local aqui? Qual é a nossa missão local? O que nós temos feito? Esses dias eu falava com Silas que eu tenho medo. Eu falei aqui esses dias, quinta-feira retrasada, que nós passamos, quem estava aqui lembra disso. Eu tenho medo de nós passarmos mais um ano, virarmos o calendário e só mudar o título. Vai ser mais um título. Qual é o tema da igreja? Tal. Quando o tema da igreja tem que ser encarnado em nós. Tem que ser vivenciado em nós, irmãos. Porque pessoas cheias do Espírito Santo, elas não se contentam só com isso. Elas querem mais. Lembra de Jesus com aquela mulher? A água que eu te der, ela vai te dar mais sede. Ela tem que brotar isso em nós, irmãos. Ezequiel 47, olha lá o texto, se você quiser, na sua casa, lá no templo, a água vinha aqui, e passava mais um pouco, a água cobria aqui, teve uma hora que virou um rio. Esse rio que Deus quer fazer neste lugar, e nós temos condições, irmãos, de fazer uma revolução neste lugar.
Ou será que nós vamos ficar como aqueles que, na igreja tal está pegando fogo, na igreja tal está um avivamento, então eu vou para lá, porque lá está acontecendo. Não, eu quero viver aqui, neste lugar, as maravilhas do Senhor, porque Ele tem uma ordenança para nós, Ele tem promessas para nós. Ou você acha que 52 anos neste lugar foi à toa? Será que aqueles homens que compraram o terreno e fizeram o primeiro culto, será que eles simplesmente ficaram assim, falando, não, vamos ver se vai vingar a semente? O motivo de estarmos aqui tem um propósito, irmãos. Deus tem um propósito para nós. Quantos dos nossos irmãos que passaram por este lugar, que foram alcançados pelo Evangelho, que já estão na glória? E quantos outros irão passar por este lugar? Mas depende de nós, irmãos. Continuar o fazer discípulo. É tempo, irmãos, é tempo, é tempo, é tempo. Quando eu começo a pensar nesses homens que começaram a obra lá 52 anos atrás, eu não tenho nem ideia do que passava na cabeça daqueles homens. Mas eu fico pensando, sempre tenho isso em mente, que o missionário Manuel de Melo, em momento nenhum, ele quis abrir uma igreja. Isso é um pensamento meu. Na verdade, ele queria levantar uma bandeira, que é levar o Brasil para Cristo. Levar o Brasil para Cristo. Não é só ter mais uma denominação numa rua e, como outro dia passou alguém e falou, mas a igreja aqui só fica fechada. Deus tem falado conosco, irmãos. Deus tem falado duro conosco. Mas ao mesmo tempo que Ele fala duro, Ele quer derramar do teu espírito neste lugar. Deus quer, Deus quer, Deus quer. Agora, como nós vamos atrair essa glória? Você já viu uma criança quando ela quer mamar? Criança pequena que não sabe falar, começa a chorar, começa a espernear e corre para lá, corre para cá. Às vezes fica a noite inteira sem dormir. E você não sabe o que tem, mas ela quer chamar a sua atenção. Às vezes nós temos que fazer isso, irmãos. Deixar de ser um pouco adulto, sabe? Acharmos que sabemos de tudo. E voltarmos a ser crianças inocentes. E começarmos a clamar ao Senhor, e chorar, e dizer, Senhor, olha para mim. Nós temos que ser oportunistas em meio às oportunidades. Nós temos que ser oportunistas em meio às oportunidades. E é interessante que, se você seguir o texto, o mesmo texto aqui, deixa eu voltar aqui. Diz assim, ó. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Essa frase, todas as nações, diz pantes ta etene, que significa grupos ou povos étnicos, e não nações, não países. Portanto, ide, fazei discípulos por todas as nações. Essa é a nossa tradução. Mas o certo, mais próximo da nossa realidade, deveria ser, portanto, andando, discipulai os povos. Então Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou ser missionário lá em Miami. Eu vou ser missionário lá na Europa. Não. De repente você tem um vizinho que é lá do Nordeste, que ainda não ouviu falar de Jesus. De repente você tem um parente, né, lá do Sul, que não ouviu falar de Jesus. Conforme você vai andando, ali na redondeza, nas ruas da sua cidade, nas ruas do seu bairro, façam discípulos. Fale de Jesus para as pessoas. Vamos para a visão. Efésios 3, do 16 ao 19. A visão nós poderíamos dizer que é uma ação, um efeito de ver, são anseios, são projeções.
Paulo diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nós temos uma grande dificuldade. Isso é uma dificuldade do brasileiro. Nós não sabemos, nós temos dificuldade de nos organizar, de fazer projeções futuras. Não é verdade? Esses dias saiu um dado que a poupança brasileira ela tem tido um declínio, porque os brasileiros não conseguem poupar. É lógico que o salário não é muito bom para conseguir poupar, né? Mas é uma cultura nossa, nós não poupamos. Então, na hora da dificuldade, nós temos dificuldade, né, de pegar o que está lá, porque não tem nada. Mas isso é uma projeção que se você pensar na economia, a poupança, quando a poupança do brasileiro ela é alta, ela tem os seus significados, mas eu não vou entrar nessa questão agora. Agora, quando nós falamos em visão, em termos de igreja, de espiritualidade, nós sempre pensamos assim, né? Qual é o nosso foco? Nosso foco é o céu. Amém? Alguém discorda? Não, né? Todos nós queremos ir para o céu. Tá? Pelo menos deveria, né? Agora, muitas vezes nós projetamos o céu, então toda a nossa vida aqui e agora, nós ficamos muitas vezes capengando. Porque nós achamos que, como a nossa visão é uma visão futura de algo que vai acontecer bem lá na frente, então nós vamos levando a nossa vida. Agora, olha só que Paulo fala, que é interessante. Oro, é uma oração de Paulo. Com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quando nós pensamos nesse texto, e até para um exemplo claro, imagine um prédio. A primeira coisa que um engenheiro tem que pensar é na sua base, né? O Manolo me ajudou, estrutura. Não é verdade? A primeira coisa que ele tem que pensar, o que está embaixo que ninguém vê. Então, você faz tudo certinho. A projeção desse engenheiro é de um prédio de 5 andares. Mas como o dinheiro dele anda curto, ele faz a estrutura, faz o térreo e faz o primeiro andar. Certo? Agora, pensa só. Se esse prédio não estiver com um fundamento muito bom, lá na frente, quando ele resolver voltar a reconstruir ou voltar às obras, e ele começar, né, o puxadinho, se não tiver um fundamento bom, ele vai ruir, certo? Paulo, ele diz mais ou menos assim. Ele ora para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e que vocês sejam arraigados e alicerçados em amor, para que possam, juntamente com todos os santos, todos, ele não exclui ninguém, todos, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Agora,
interessante que Paulo fala assim: eu oro para que Cristo habite em nós. Cristo habita em vós. Veja só, como posso falar para outra pessoa de Cristo se eu não cumprir a missão? Está vendo que a visão das empresas e da igreja tem que ser uma ligada na outra? Eu oro para que Cristo habite em vós. Mas se eu não falar de Cristo para você, como é que Cristo vai habitar em você? Alguém tem que falar de Cristo. Então ele fala: eu oro para que Cristo habite em vós. E olha só que interessante como que isso está ligado à missão, que é fazer discípulos. Porque ele diz assim, ó, lá em cima, né, ele fala assim: Cristo habita em vós. E aqui ele fala assim, aqui, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Agora, como Cristo pode habitar num coração mediante a fé de uma pessoa que ainda não conhece, que não serve? É preciso que ele morra e ressuscite com Cristo. Sabe o que isso entra? O batismo. Que Paulo fala lá, que Jesus fala lá atrás. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como Cristo pode habitar na vida de uma pessoa se ela não conheceu que é essa missão, fazer discípulos? E como nós vamos batizar essa pessoa que tem que morrer e ressuscitar com Cristo, se não tiver o batismo? E aí, seguindo essa mesma linha, ele fala assim, ó: arraigados e alicerçados, ou seja, ensinando. Como você vai alicerçar uma pessoa? Como você vai dar fundamento para a pessoa? Através do ensino. Paulo está sendo claro, irmãos. Qual é a visão de Paulo aqui? Para nós, igreja. Aqui, ó. No finalzinho. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Não é isso que nós estamos buscando, ser cheio do Espírito Santo? Mas para a nossa visão, é claro que é o céu. Mas o céu tem que ser aqui e agora, irmãos. Muitas vezes nós ficamos com a visão do céu lá em cima e nós achamos que, puxa, quando eu chegar no céu, a vida vai ser assim. Viva agora, irmão, o céu aqui agora. Cristo quer se revelar todos os dias para nós. E ele fala aqui, ó, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Vocês passaram pela missão, vocês foram discipulados, vocês morreram e ressuscitaram, foram batizados em sua morte, vocês foram alicerçados, fundamentados, ensinados. Agora vocês precisam ser cheios da plenitude. Essa é a visão da igreja, ser cheios da plenitude. Cheios, não é meio cheio ou vazio. Se a gente seguir Apocalipse, é melhor que seja uma coisa ou outra, né? Quem estiver ali no meio, a palavra diz que vai vomitar. Agora, qual é a nossa visão como igreja local, irmãos? Onde nós queremos chegar como igreja local? Qual é as estacas que nós queremos avançar? Porque se você chegar no empresário, ele fala assim, ó, eu comprei esse terreno, mas a minha visão do futuro é o seguinte: esse daqui eu vou comprar. Porque eu vou expandir a minha obra. E eu vou contratar tal pessoa e tal não sei o quê. É a visão do empresário. Não é verdade? E a visão da igreja? Nós temos que pensar que quando nós estamos fazendo discípulos, automaticamente a nossa visão tem que... Peraí, essa igreja comporta hoje 200 membros, certo? Mas se nós estamos fazendo discípulos, nós temos alguns problemas aí. Ou nós vamos ter que comprar um outro terreno, ou nós vamos ter que alugar um outro lugar, ou nós vamos ter que fazer 4, 5 cultos aqui. Qual a visão da igreja? A nossa visão de igreja. Onde nós queremos chegar como igreja local?
Nós estamos preocupados, irmãos, com os nossos carros que nós deixamos aqui. Mas nós não estamos preocupados que as pessoas inferno. Nós estamos preocupados com tantas coisinhas pequenininhas e picuinhas, mas não estamos preocupados com que essas pessoas vão para o inferno. Qual é a nossa visão como igreja local, irmãos? Onde nós queremos chegar? O Senhor tem falado conosco há alguns dias, alguns meses, alguns anos. Onde você assiste? Achegai-vos a Deus, eu vou chegar até você, e Ele chegará a vós. Não são temas. E nós vamos mudar mais uma vez o tema? Quando o Senhor está dizendo que a nossa visão tem que ser cheios da plenitude de Deus. E muitas vezes nós olhamos aquelas igrejas enormes, com programações das mais diversas, e consegue atrair os mais diversos nichos da sociedade. E muitas vezes nós ficamos olhando, puxa, hoje faltou tanta gente, né? E aí entra naquilo que o pastor falou hoje de manhã. Nós não conseguimos falar a linguagem deles. Porque a nossa linguagem é muito certinha, né? Não, eu não posso ter tal tipo de programação na igreja porque vai escandalizar. Não posso ter, né, o louvor não pode ser totalmente apagado, só com as luzes assim, porque vai escandalizar. Vai ser show. Mas se isso for uma forma de atrair as pessoas e plantar uma semente, e essas pessoas não irem para o inferno, então vamos fazer. Até quando, irmãos? Nós vamos ficar vindo domingo após domingo, cantando e cantando e cantando, e ouvindo algumas palavras, e saindo para as nossas casas, e passarmos mais uma semana, e nada acontecer. Que avivamento é esse que nós estamos querendo? Nós queremos tanto avivamento, mas avivamento, presta atenção, avivamento é arrependimento. Se não há conversão, não há avivamento. E sabe quando há adoração no céu? Quando um se converte. Aí a nossa mente tem que pensar o seguinte: será que nós estamos mesmo adorando a Deus? Porque se não há conversão, porque a adoração no céu acontece, festa no céu, quando um se converte. E nós estamos nessa mesmice, no nosso fechadinhos. Quando o Senhor diz, portanto, andando, façam discípulos. Andando, façam discípulos. E conforme vocês vão fazendo discípulos, esses discípulos têm que ser igual a vocês, cheios da plenitude. Cheios, cheios. Sabe por que eu saí da igreja? Eu tinha 17 para 18 anos. Sabe por quê? A igreja não tinha uma programação para jovens. Hoje também não é diferente. Não tem programação para jovens. E saiu uma leva de adolescentes, 17, 18 anos. Saímos tudo. E aí a gente vivia a nossa vida, né? Cada um foi para um lado, né? O pastor Daniel, ela meio que função, ia lá para os bailes do clube da cidade. Eu já gostava mais de rock, então ia lá para os outros lugares. Aí mais ou menos na década de 90, ano 90, 91, nós começamos a voltar para a igreja. Voltamos para a igreja. Mas sabe o que eu tenho percebido, irmãos? Isso é muito sério que eu vou falar para você. Hoje nós temos crentes nominais, assim como na igreja católica. Qual a sua religião? Sou católico. Você é praticante? Não. Você vai na igreja? Não, eu vou assim. Sabe o que é crente nominal? Cristão nominal? É aquele que leva o nome de crente. Antigamente, muitos jovens e adolescentes saíram das igrejas porque o mundo tinha muitas coisas para oferecer. Hoje, muitos jovens e adolescentes, eles não saem da igreja, mas eles fazem coisas até piores.
E sabe qual é o problema nosso? Que a gente acha que o filho de crente é crente. Então tá tudo bem, meu filho está indo para a igreja. Mas qual é a qualidade que nós temos dado para os nossos filhos? Em termos de igreja, de programação, de ensino, de música. Se nós não conseguimos, irmãos, atrair os nossos, como nós vamos atrair o de fora? Você não sabe a dificuldade que é, irmão, liderar um grupo de jovens. Você não sabe a dificuldade que é liderar um grupo de adolescentes. É como foi falado de manhã, é uma linguagem diferente. Se a igreja não souber atrair esses jovens e dizer, meu querido, eu estou com você. E eu estou falando dos jovens, vou fazer que nem o pastor Joel. Mas os adultos não é diferente não, meu irmão. Você sabia que há uma crise masculina, há uma crise no masculino, pode procurar na internet livros do assunto. Há uma crise masculina enorme nas igrejas, porque a maioria das programações são para mulheres. Tá os homens aí, que não me deixam mentir. A maioria das programações são para mulheres. Não há uma programação para os homens. E as dificuldades dos nossos irmãos? E agora eu vou falar um negócio que é muito mais sério. E a programação para os nossos idosos? Mas só tem 1 ou 2 idosos, né, e tal. Não, irmãos. Uma igreja que inclui, uma igreja que se preocupa, uma igreja que tem a visão, ela tem que se preocupar com essas coisas. Onde nós queremos chegar? Nós cantávamos um hino antigamente, que eu vou para o céu, mas eu não quero ir sozinho. Dê-me a sua mão. Vamos, nós somos um em Cristo. Nós podemos, irmãos. Nós podemos revolucionar este lugar. Sabe, que os nossos... Eu fiz um levantamento no início, lembra? Que no início, a maioria dos nossos membros eram de pessoas simples, sem instrução. Talvez a maioria dos nossos irmãos não tinha nem a 4ª série do primário. Hoje os nossos jovens têm instrução, têm faculdade, têm tudo. E glória a Deus, que os que estão vindo por aí, os nossos adolescentes, sejam engenheiros, sejam médicos, sejam advogados, sejam, sabe, empresários, mas que sejam cheios do Espírito Santo. Porque não vai adiantar nada, eu posso ter todos os bens do mundo, mas se eu não tiver o Senhor comigo, nada vai adiantar. Então nós temos que pensar, se a nossa visão, igreja, é sermos cheios da plenitude de Deus, nós temos que também pensar que a nossa visão como igreja local, qual é? Onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar nos 70 anos, 80 anos, 100 anos? E como que vai estar aqui? Talvez a maioria não. Uma boa parte de nós já foi para a glória, né? Está ficando meio velhinho. Mas e os nossos filhos e os nossos netos, irmãos? Nós queremos alcançá-los como? Como nós vamos deixá-los aqui? Qual é a semente que nós estamos plantando para essa geração? Vamos para os valores. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra valor, ela é original do latim, que ela significa dignidade ou digno. E talvez às vezes nós temos uma certa dificuldade quando nós, por exemplo, cantamos uma canção, né? Que nem uma canção
eu não saberei o preço que foi pago na cruz. Aí quando nós pensamos em preço, nós pensamos em dinheiro, né? Agora olha só que interessante, preço é totalmente diferente de valor. Porque o preço, você coloca o seu preço. Então, um copo de água hoje, que está uma seca terrível em São Paulo, é caro. Tem o seu preço. Se você chegar aqui e falar assim, ó, esse copo de água, quanto que é? R$5. É o preço que eu estou dando. Você vai em outro lugar? R$4,98. É um preço. Agora, se eu chegar aqui e falar assim, qual é o valor dessa água? Não tem valor. Porque o valor está ligado ao seu sentimento, ao seu emocional. Por exemplo, você tem um carro muito antigo, de colecionador. Se você chegar num colecionador e tem um Fusquinha 66, fala o preço aí. O que você falar, eu pago. Não tem preço. Não, pode falar o preço. Não tem preço. Ele tem um valor, e esse valor é inestimável. É de família, pertence a mim. E quando nós falamos de valores, e se você pensar em valores das empresas, ela está ligada à sustentabilidade, a questões sociais. Então, hoje, muitas empresas até colocam lá no site, né? Essa empresa, ela tem a sustentabilidade ambiental, tem o ISO, não sei das quantas. Só fachada, porque de verdade ela não tem muita coisa. Mas e os valores cristãos? Quais são os nossos valores? Os nossos valores, irmãos, eles têm que estar baseados na palavra do Senhor. Como nós lemos aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, os nossos valores, eles têm que estar numa vivência prática. E quais são? Respeito, amor ao próximo, ajudar uns aos outros. Pessoas que sabem o seu valor são pessoas que foram transformadas porque nasceram de novo. São pessoas que são consagradas, santas ao Senhor. São pessoas que vivem em unidade. Quais são os nossos valores? Tem que ser esse, baseado na palavra. Se não tiver baseado na palavra, não é valor. Porque o valor, não tem como alguém chegar aqui e falar assim, ó, é um assalto, eu quero o seu caráter. Não tem como. Ou você tem caráter ou você não tem. E como diz algumas pessoas, e é verdade, o caráter só é medido quando ninguém está vendo. Porque na hora que está todo mundo me vendo aqui, é fácil eu ficar bonitinho e falar que eu tenho caráter. Agora, quando nenhum de vocês estão, como é que eu me porto? Então, quais são os nossos valores, irmãos? E quais são os valores que nós queremos que seja impactante na nossa comunidade? Porque se ainda tem pessoas ao nosso redor que estão passando por algumas crises existenciais, que estão diretamente ligadas ao caráter, o que nós temos feito neste lugar? Porque se ainda nós temos do nosso lado pessoas que estão roubando, pessoas que estão mentindo, pessoas que estão adulterando, pessoas que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo, qual é o papel nosso como igreja nesse lugar? Nós temos influenciado as pessoas da nossa comunidade. Esta igreja tem influenciado as pessoas da nossa comunidade. Vou fazer uma pergunta bem rápida. Quantas pessoas moram próximo à igreja? Aqui, nessa redondeza. Levante a mão. Vocês que não levantaram a mão, não, fica com a mão levantada, por favor. Vocês que não levantaram a mão, olha para trás para você ver quantas pessoas. Aqui, ó, nessa redondeza aqui. Viram quantas pessoas? Vocês perceberam quantas pessoas nós, como igreja neste lugar, estamos influenciando? Perceberam? Essa é a nossa realidade.
Agora, a missão, a visão e os valores, eles mostram a nossa identidade. Qual é a nossa identidade diante da sociedade e diante das pessoas que estão ao nosso redor? Comunidade, não sociedade só, mas comunidade local. Eu gostaria de terminar lendo a oração de São Francisco de Assis, que é uma oração da paz, que diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esse texto é um texto tão antigo, uma oração tão antiga, né? E às vezes a gente não fala porque é de um santo católico. Mas nós deveríamos ler isso todos os dias e ser isso. Porque o papel da igreja, irmãos, de verdade, é abençoar vidas. E se nós estamos vivendo só uma religião, ela nunca vai alcançar o propósito de Deus. Mas se nós estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo, nós estamos, dia após dia, cumprindo a sua missão, fazendo com que a sua visão seja amplamente divulgada e alcançada. E ao mesmo tempo nós estamos vivendo os valores cristãos. Porque compondo esses três é que nós sabemos de fato qual é a nossa identidade. Eu sei que a palavra não é muito, pentecostal, daquelas de dar glória a Deus, aleluia, mas eu acredito de verdade, irmãos, que Deus tem falado conosco, para nós nos posicionarmos, porque esse é o tempo. Ou nós nos transformemos e nós vamos revolucionar, a começar dentro das nossas casas, ou nós vamos viver dias terríveis neste país, e que nós vamos querer uma porta aberta para vir cultuar a Deus e nós não vamos encontrar. É melhor hoje nós clamarmos e chorarmos diante de Deus pelos nossos filhos do que amanhã ou depois nós chorarmos em outro lugar. Deus tem falado conosco. Nós precisamos ser cheios do Espírito dele. Deus abençoe vocês. Amém. Fica aí um pouquinho. Bebe mais uma água aí. Isso. Vamos brindar aqui. Muito bom. Eu fiz isso, irmão, que fica dando ficar aqui, porque a gente fica. Eu sou um cara muito ausente da igreja, principalmente durante a semana, meio sem horário. Mas é uma das coisas que, se quer conhecer alguém, nem julgue, nem imagine a cada 8 dias, que vai ser muito difícil. Ou ouvindo uma pessoa pregar apenas. Mas leia uma das coisas, e bastante coisa, que Neno escreve. Talvez ele não consiga ter tanta coisa que acaba você tendo um dia só para falar e acaba não conseguindo transmitir. Tem uma filosofia, tem um pensamento, tem um entendimento do Evangelho, e algumas vezes a gente gasta tanto tempo lendo outras coisas tão fútil. E tem gente boa escrevendo. Leia mesmo, e isso que ele acabou de falar com a gente, nos trazendo a essa reflexão, porque você conhece as pessoas quando você conversa com elas.
você anda um pouquinho com elas. Você descobre os valores, inclusive, dessa pessoa. E é isso que faz um discipulado. Você só discipula alguém não significa dar uma apostila para ele e se encontrar com ele a cada 15 dias. Mas quando você anda com essa pessoa, de verdade, você vai ver ele nas suas crises, na hora do nervoso, na hora da calma. Não, porque quando você marcar, se você marcar, eu vou lá na sua casa, marca, é lógico, eu me preparo todo, cara. Faço até alguma coisa para você comer. Eu vou receber você todo educado, mas aparece de surpresa, pra você ver como que é. Aí o bicho está pegando. E é essa verdade que nós, como igreja, nós não nos conhecemos. Nós andamos juntos, ceiamos, comemos, passamos 20, 30, até 50 anos. Mas, de fato, por que quando as pessoas se aproximam, elas se repelem? Porque só se une porque é o oposto. Ele está imaginando no outro que ele é muito bom, por isso que ele atrai. Agora, quando ele começa a andar junto, aí o negócio repele, porque ele descobre que o outro é tão parecido quanto ele. E o outro vai revelar quem ele é. Aí fala assim, não, você não era assim. Sabe por que não era? Porque no começo não falava a verdade. Aí começou a andar junto e falou assim, não, você é ruim, cara. Você, olha, é maligno até. Aí o cara fala assim, não, não é você, não pode ser. Não quero ficar com essa pessoa mais, porque ela está revelando quem eu sou. É o que faz o casamento. O que o casamento faz? A esposa revela quem é o marido. E o marido revela quem é a esposa. Quando namora, nada. Ela é ela e eu sou eu. Então é bonitinha, tal, comportada, bacana e tal. Mas quando casa, o cara fala assim, aí começa a andar junto, ela vai revelando. E ela não só vai revelando, vai criando intimidade, vai falando quem você é. E a igreja é exatamente isso, gente. Nós estamos caminhando para um grande casamento. Nós estamos noivados, estamos nos conhecendo. E quando vai se conhecendo, se aproximando, discipulando, tem duas coisas. Muita gente vai embora no discipulado. Vai. Mas os que ficam, ficam. Então, que nós possamos crescer, nos relacionar. Precisamos disso porque somos igreja, porque senão vamos ficar sempre nessa brincadeira de igreja, ou brincadeira de crente. E estamos brincando de crente já há muito tempo. Está na hora de a gente levar esse negócio a sério. Eu quero vos convidar, você fique de pé, pegue aí a sua oferta. Se você tem, pode sentar, nem não deixa. Pegue a tua oferta, você que trouxe, você que tem, se você está que nem eu hoje, duro, então levante a sua mão, da mesma forma, isso. Que nunca falte em nós uma coisa, irmãos, ainda que falte o dinheiro, mas que nunca falte a disposição de poder ofertar. Que quando chegar em nossas mãos, esteja à disposição, esteja o coração grato. Erga o Senhor, nesse momento de louvor, de entrega. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos reunimos nessa noite. E aqui, nesta hora, nesse instante, já ofertamos a Ti louvores, ouvimos a Tua palavra, ofertamos com expressão corporal, com as nossas palmas, com a nossa dança, e agora oferecemos a Ti monetariamente o nosso dinheiro, com aquilo que nós trabalhamos e adquirimos. Com honestidade tem nos garantido esse sustento, e aqui devolvemos a Ti. Recebe este louvor que a Ti oferecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Venha a esse lado aqui, né, depois o outro. Sempre assim, tem alguns que queiram vir também, pode entrar aí, tanto faz. Entendeu? Traga a sua oferta. E nós iremos partir já para o encerramento. Danilo Ribeiro e Miguel. Sim, a gente já vamos fazer isso. Tem mais algum pedido aí? Só isso. Então não é pedido, é só agradecimento. Oi. Quarta-feira. Com Azul Febrac. Vamos agora, nós vamos fazer isso. Já fica aqui você mesmo, para orar. Fica aqui, irmã. Quem dá o recado já faz. Sobe aqui. É assim, já aproveita a fé, entendeu?
É isso daí. Fala, Jeremias. Tudo bom? Isso, esperando você voltar. Agora eu quero convidar aqui, mas fica aí, né? Eu quero convidar aqui, Danilo Ribeiro, tá aí? Vem cá, Danilo, vem cá. E também o Miguel. E Miguel tá aqui também? Eu não sei quem é Miguel, mas... É do Charles? Não sei. Só falou Miguel. É o menino do Charles? Então não sei. Então vem cá, Danilo. Porque não vai pedir nada hoje. Não. Hoje você não tem direito a pedir nada. Nós só vamos agradecer. Você tem motivo para agradecer. E você faz aniversário também, Jeremias? Manda e chama ele lá. Ô pai, vem cá. É isso aí, tá bom. E vamos agradecer pela vida dos nossos irmãos. Pelo dom. Pela dádiva. É, Celina? Ah, ele também, hoje, Miguel. Tem mais alguém que está fazendo aniversário essa semana? Que fez aniversário essa semana? Olha aí. Amém. Nós já damos graça. Olha só. Festa boa. Como é bom. Vamos ficar de pé. Vamos celebrar a vida. Porque, gente, eu estava falando esses dias, a gente refletir um pouco a vida, porque só se vive uma vez, cara. Ao homem está ordenado viver uma só vez, depois disso vem o juízo. Agora é necessário viver bem. E viver bem também não significa, não tem nada a ver com quantidade. Não é quantidade de anos que fez alguém viver bem. É como se vive. Como a gente já lembrei algumas vezes aqui, Matusalém viveu de 969 anos, não é isso? É que está escrito, pelo menos na escritura. E ele viveu, Matusalém, está lá escrito, viveu 969 anos e morreu. Cara, o que fala mais do cara? Nada. Faz sentido isso? Viver tanto só e morreu. Pois eu prefiro Cristo, viveu 33 anos, mas não caberia no livro escrever o que ele fez. É isso, então não é a quantidade, é como se vive. E eu pergunto, refletindo agora os nossos irmãos, como que estamos vivendo? Se morrermos hoje, o que deixamos? O que eles vão falar de nós? Que história nós deixamos? Que legado estamos deixando? Ou fomos tarde? É dispensar, né? E eu acho que é isso que é interessante. E o bom é, tem que deixar saudade, cara, quando você morrer. Assim, olha, gente, e alguém chorar, né? Não ter que pagar, já pensou no velório que ter que pagar uma carpinteira que chama? Que tem que chorar porque não tem ninguém que chora pelo cara? Não, tem que deixar saudade. Deixar um rastro nessa vida, né? E agradecer a Deus, aí, ó. Maravilha, aí, ó. Servindo a Jesus Cristo, seja com dificuldade ou não, mas estamos com Ele e Ele está conosco. Alguma vez a gente nem sabe se está com Ele, mas Ele está conosco todos os dias. Isso é que é importante. Estenda as mãos para cá, igreja, e vamos abençoar nossos irmãos. Pai, nós te damos graça, nós te rendemos graça, pela vida dos teus filhos que aqui estão, e a tua igreja que levanta a mão sem ira e sem contenda, a quem o Senhor tem dado autoridade, unção. E nós juntos, ó Pai, em uma só voz, nós agradecemos pela vida dos nossos irmãos. E abençoamos que eles tenham uma longa vida, uma vida abençoada, uma vida, Pai, que reflita nessa sociedade, de maneira positiva, de tal modo que aqueles que estejam mortos, possam ver a Tua vida neles, e que eles desejem essa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, obrigado por cada dia, por cada ano que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, sabemos que nós não merecemos, mas a Tua graça tem nos sustentado. Obrigado, Jesus, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Vai embora. Meus parabéns, fica aí.
Agora eu quero fazer um clamor. A Cida vai orar agora. É você que vai orar, porque você me lembrou. Então, acredito que o Espírito Santo falou com você até primeiro do que comigo. Entendeu? Você veio me lembrar porque já estava em você. Então, vamos orar pela nossa irmã Josete. Amém? Faz esse clamor com essa igreja aí. Leve essa igreja a orar como nunca hoje. O Espírito Santo faz isso. Deixa Deus começar. Amém, Jesus. Então vamos estar orando mesmo para a irmã Josete, porque eu falo que ela é uma anciã dessa igreja, né? Sempre aqui, mesmo com as dificuldades dela, sempre estava aqui orando, e onde que ela está, o Senhor está com ela também, né? E que nossas orações possam chegar até ela também. Um abraço de cada um até ela, né? E que Deus, eu creio que Deus vai estar renovando, restaurando mesmo a saúde dela, né? Então vamos lembrar mesmo, e não só hoje, mas todos os dias está ali, né? Que eu creio que logo, logo ela vai estar aqui com nós, dando testemunho, né? Do que o Senhor está fazendo na vida dela, amém?